Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus amados irmãos, o evangelho de hoje é tirado de São Mateus, capítulo 23, versos do 1 ao 12. No evangelho de hoje, Jesus vem alertar os seus apóstolos para tomarem cuidado com os fariseus e os mestres da lei. Atualmente, Jesus nos orienta também a tomarmos cuidado com essa espécie de gente. Aqueles que são hipócritas, aqueles que fingem ser religiosos, aqueles que fingem ser mestres, pastores, guias, apóstolos, bispos, que autos são denominados assim. E Jesus nos alerta. Só que para os fariseus e os mestres da lei, Jesus disse algo que é impossível ser dito para os falsos profetas, os falsos mestres, os fariseus, os escribas, os saduceus dos dias atuais. Eles não têm essa autoridade. Veja, naquele tempo Jesus falou às multidões e aos seus discípulos e lhes disse: os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Hoje, esses falsos mestres, falsos pastores, falsos apóstolos, falsos bispos, que auto-intitulam-se assim, eles não têm a mesma autoridade que Moisés, ou melhor, a mesma autoridade que os fariseus e os mestres da lei tinham para interpretar a lei de Moisés. Porque eles eram autênticos sucessores, daqueles que vinham da descendência de Abraão, interpretando a lei de Moisés, a lei mosaica. E hoje não. Hoje, nem sucessão apostólica esses falsos mestres, esses fariseus dos dias modernos têm. Por isso, deveis fazer e observar tudo o que eles dizem. Aqui nós também não podemos fazer isso. Nós não podemos fazer e observar tudo o que eles dizem. Por exemplo, o último vídeo agora que eu falei, que eu fiz, falando sobre uma fala de um pastor aí sobre Nossa Senhora, eles não têm autoridade para interpretar isso, porque eles deturpam as Escrituras. Eu não posso fazer tudo o que eles dizem, porque eles não dizem o que é verídico, o que é verdade. Jesus diz a respeito dos mestres da lei e dos fariseus: por isso deveis fazer e observar tudo o que eles dizem, mas não imiteis suas ações, pois eles falam e não praticam. Então, nos dias atuais, para os fariseus dos dias atuais, para os falsos mestres, os falsos pastores, os falsos profetas, os falsos apóstolos, os falsos bispos auto-intitulados, nós não podemos nem fazer o que eles dizem e muito menos fazer o que eles fazem. Porque são hipócritas. Eles amarram pesados fardos e colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-lo, nem sequer com um dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos homens. Isso a gente consegue ver nitidamente, que a intenção de ser visto é muito grande. Eles usam faixas largas com trechos das Escrituras na testa e nos braços, e põem na roupa longas faixas. Os fariseus atuais não usam isso aqui, mas eles usam paletó, gravata e a Bíblia debaixo do braço. Infelizmente, claro que não são todos. Não eram todos os fariseus no tempo de Jesus que odiavam Jesus e que eram hipócritas. Por exemplo, nós temos a história do grande Nicodemos que procurou Jesus à noite. Nós temos a história, se eu não estou enganado, de José de Arimateia. Nós temos a história de vários e vários mestres da lei, fariseus, que se converteram a Jesus. Não são todos, e hoje também não são todos, mas a sua grande maioria. Eles gostam de lugar de honra nos banquetes e dos primeiros lugares nas sinagogas. Então você vai num templo, num culto, você vê lá, os lugares de honra, os assentos, Nos banquetes você vê a mesma coisa. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de serem chamados de mestres. Meu pastor! Meu pastor! E aí, meu pastor? Não é nem aí, né? Meu pastor! Meu diácono! Já escutei tantas essas expressões. E Jesus vai dizer: quanto a vós, nunca vos deixei chamar de mestre, pois um só é vosso mestre, e todos vós sois irmãos.
Na terra não chameis a ninguém de pai, pois um só é vosso Pai, aquele que está nos céus. E aqui eu explico porque Jesus proíbe chamar de pai, e mesmo assim nós temos os padres, que significa pai. Nós temos o Papa, que significa papai ou pai. Não deixeis que vos chamem de guias, pois um só é vosso guia, Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Meus amados irmãos, que nós possamos ficar atentos aos falsos mestres, aos falsos pastores, aqueles que auto-intitulam-se assim e que gostam de ser chamados de mestres. Não podemos fazer o que eles dizem e muito menos fazer o que eles fazem.